Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o podcast que lança luz sobre as trevas, afastando os demônios da ignorância. Eu sou Francioli Araújo e hoje recebemos o pesquisador Gabriel Lopes, ganhador do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2017 na área de Ciências Sociais, para falar um pouco sobre história das ciências e da saúde. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, Francioli. Olá a todos. E antes de começarmos a nossa conversa, lembro aos nossos ouvintes que a promoção Sentado à Luz do Candeeiro segue a todo vapor e que no dia 31 de março sortearemos um vale-compras no valor de R$200 para você comprar o que quiser e o dinheiro der na amazon.com.br. Para participar é muito fácil. Basta nos seguir no Instagram, ouvir os episódios do podcast, enviar um e-mail para aluzdocandeeirocast@gmail.com respondendo a 3 perguntas que fizemos nos episódios que foram ao ar nos dias 8, 15 e 22 de março. E claro, assinar o nosso feed de notícias na página aluzdocandeeiro.com.br. O sorteio será realizado no dia 31 de março e será transmitido pelo Instagram e só levará o prêmio quem tiver seguido todos os passos. Então participem e boa sorte! Os historiadores da ciência têm a capacidade de revelar como as sociedades entendem o que parece oculto na natureza e de examinar as dimensões sociais dos processos que parecem naturais. Marcos Coeto Cabaleiro, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Prefácio do livro O Feroz Mosquito Africano no Brasil, 2020, Gabriel Lopes. Agradeço você ter aceitado o convite de participar conosco desse bate-papo, à luz do candeeiro. E, para começar, nós gostaríamos de saber quem é o Gabriel Lopes e que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Muito obrigado, Francioli. Olá aos ouvintes. É difícil falar sobre si mesmo, né? Acho isso bem difícil. Mas eu acho que, acima de tudo, eu sou um curioso e a minha chegada na história das ciências foi por acaso, foi imprevisível. Ao longo do caminho, eu fui fazendo certas escolhas que eu não sabia onde iam dar muito bem, mas muito guiado pela curiosidade e pelas oportunidades que foram aparecendo, né? Eu sou formado em História pelo UFRN, né, e na minha monografia de graduação, né, eu fiz licenciatura e bacharelado no UFRN, encorajava a fazer monografia sobre o Rio Grande do Norte, né? Tem uma professora que estava dando aula de História do Rio Grande do Norte, ela falou que tinha alguns assuntos que eram um pouco explorados ainda pelas monografias, e a história das doenças era uma delas, né? Eu não imaginava que depois eu iria continuar esse caminho, né? Até porque eu terminei a graduação e meio que desisti, resolvi fazer outras coisas, né? E aí, 3 anos depois, houve a oportunidade de fazer um mestrado também na UFRN, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a área temática é História e Espaços lá. Então, eu resolvi retomar a ideia da história das doenças, né? Pensando uma história, eu posso dizer, da saúde pública ou da epidemiologia, história das epidemias, né? Essa ideia da distribuição das doenças no espaço. Mais ou menos no início do século XX, né, eu comecei a ver as epidemias, né, estudar sobre esse recorte temporal, né, as epidemias no século XX, depois meados do século XX também, as epidemias de cólera, epidemias de varíola também, no Rio Grande do Norte. E é interessante ver como a ideia de população, né, começa a ganhar contornos oficiais políticos, né, a própria ideia de estatística, né, você vê quantas pessoas moram em determinado lugar, né, no estado, nos municípios, né, e o controle também de nascimentos e mortes, né? Então, vê aquele cálculo da mortalidade infantil que, no início, essas estatísticas demográficas eram chamadas de documentos do progresso, né? É quando você podia comparar um lugar com outro e saber qual lugar que estava indo melhor, né? Um grande medidor disso era a mortalidade infantil. Então, a gente vê por volta de 1920, mais ou menos, ali as 2 primeiras décadas do século XX, muitos relatórios do presidente de província comparando uma província com outra, né? A Bahia foi acometida por uma
epidemia de varíola, né, os mortos, ou a mortalidade infantil está mais alta aqui ou ali, então me interessei por isso, né, por essa distribuição das doenças no espaço e como se entendia as doenças, né. Na verdade, isso é importante lembrar que isso foi antes do modelo microbiano, né, da ideia de que micro-organismos, né, transmitiam as doenças, né, que a partir ali da segunda década, final da segunda década, do século XX, já se chamava de os infinitamente pequenos, né? A lógica era outra, né? Pré-microbiana era muito neohipocrática, né? Que é daquela ideia remete aos estudos de Hipócrates, né? O médico grego que escreveu aquela obra dos águas, ares e lugares, e que era baseada numa teoria humoral, né? Do equilíbrio dos humores, né? 4 humores, e esses humores eles tinham que estar equilibrados para você ter uma saúde. Era contextualmente dependente, então dependia da cidade que você vivia, do lugar, né? Então era bem diferente de uma ideia de que as doenças eram universais, né? Por exemplo, se você tem uma doença causada por uma bactéria ou um vírus numa cidade, você vai do outro lado do mundo e vai ser a mesma doença porque o agente etiológico é o mesmo, né? Então era bem diferente essa ideia. E você pensar a distribuição das doenças dos espaços era pensar também a circulação das águas e dos ares, né? Porque a água estagnada, acreditava-se ali no século XX que gerava o miasma, né? Que seria principalmente a matéria em putrefação, principalmente matéria vegetal em putrefação. É por isso que na minha dissertação de mestrado eu falo muito dos pântanos, né? Os pântanos de Natal, porque era uma grande preocupação, principalmente nos documentos de Januário Sico, que eu estudei, aparece muito, né? Publicados ali por volta de 1920, ele fala, né, como se higienizaria Natal, então teria que dessecar a campina da Ribeira, porque de lá vem muitos miasmas, etc. Por outro lado, nessa transição, o Januário Sico também considerava os micróbios, né? Uma coisa muito importante na história das ciências é que, da maneira que eu vejo, né, e que alguns teóricos veem, mas isso é uma parte mais teórica, é que certos aspectos do passado sempre permanecem, né? Certos hábitos de pensamento eles permanecem e não há uma pureza, né, entre pré-ciência e pós-ciência, né? Eu acho isso bastante importante pensar, porque a gente vê, por exemplo, em manuais de medicina, chamava de medicina doméstica, ou de manuais como o do Napoleão Chernovis, você tem vocábulos miasmas e micróbios no mesmo dicionário. Então, eles estavam juntos ali. Em alguns relatos, você vê que os pântanos produziam maus odores, né, eflúvios morbigênicos, e estavam cheios de micróbios. Ou seja, o micróbio não nasceu como o micróbio que a gente conhece hoje, né? Na verdade, até a ideia de vírus ela só vai se desenvolver, ser melhor delineada só lá para pós anos 40. Então isso me interessou bastante, né? A história das ciências é entender como a própria ideia de natureza muda, né? E basicamente mudando a ideia de natureza vai mudar a ideia do que é o real, né? Nesse sentido, né? Principalmente para nossa forma de ver o mundo, né? Então os contornos do que é real, do que é a natureza, do que é a realidade muda de acordo com as teorias científicas e a forma de se entender o lugar, né? E ao contrário do que muitos imaginavam, né, eu acredito que não existe uma resposta final sobre o que é, né? Na verdade, quanto mais você investiga, mais dúvidas aparecem e geralmente quando você opta por uma forma de ver, né, você é informado num certo, como o Ludwig Fleck, né, que é um estudioso epistemólogo das ciências ali dos anos 30, né, médico também, ele falava que você é informado no seu estilo de pensamento, né? Então, quando você vê algumas coisas, você é treinado para ver algumas coisas, você deixa de ver outras, né? Uhum. E eu acredito nisso, né? Na verdade, quando você é educado, né? Quando você tem uma educação científica, você é muito especialista em ver algumas coisas e outras você vê, né? Você tem pontos cegos, isso é normal, né? Até porque conhecer é selecionar. Uhum. Então, esse foi o meu interesse na história das doenças inicialmente. Na minha época de ensino médio, e até um pouquinho depois, eu não tinha muito contato com historiadores da ciência. Então, o contato que tinha era com professores de história que trabalhavam exclusivamente, né, com aquele conceito histórico que é bem, eu diria, arraigado, né, que é a história da civilização. Então, ele vai falar muito sobre aquilo. E essa história da ciência, né, o historiador da ciência, é uma coisa que eu particularmente não imaginava que fosse possível. E quando você falou, por exemplo, de alguns conceitos históricos que a gente tem, que eles permanecem juntos, né, conceitos científicos
e não científicos permanecem juntos. Me veio aqui um insight, como a minha área é mineração, né, o nosso primeiro tratado de mineração publicado é de um sujeito chamado Georgius Agricola, foi publicado em 1556, e é um dos tratados mais completos, porque ele vai desde o conhecimento da geologia até a metalurgia. E uma curiosidade, né? Esse livro ele traz algumas doenças associadas à mineração, porque a especialidade do Jorge Agrícola não era mineração, não era metalurgia, não era geologia, ele era médico. Mas ele ir trabalhar numa comunidade ou em comunidades mineiras, ele acabou se interessando por isso e, ao longo de sua vida, escreveu alguns tratados. E assim, isso tem um pouco a ver, eu pelo menos, né, eu consigo ver isso como também quando a gente pega um tratado como esse, né, muito rico, ele tem a ver ali com a história da ciência, né, história da ciência, história da mineração, história médica também de saúde, né, ainda que não se existisse esse termo de saúde ocupacional na época, mas a gente tinha alguma coisa ali. E eu sei que quando a gente está no meio é muito mais comum, mas quando você estava na faculdade, você imaginava esse lado da história de ciência como uma possibilidade? É muito interessante essa sua colocação, Francioli, sobre a agrícola. Em relação à minha formação, eu tive sorte, porque teve um professor, professor Roberto Ayron, né, professor de arqueologia, que se interessava por história da ciência, e ele deu uma disciplina eletiva para a gente, se eu não me engano, foi um curso, na verdade foi uma disciplina eletiva, Introdução à História da Ciência. Então eu tive o primeiro contato com a história das ciências, assim, inicial, mas foi suficiente para aguçar a minha curiosidade, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, já buscando o seu exemplo, Francioli, é que as coisas se fazem em retrospectiva, né? Na verdade, a agrícola é importante hoje, porque hoje a gente tem geologia. Se não tivesse geologia, ninguém ia atrás do agrícola para buscar isso. Os próprios ramos científicos, eles procuram refazer a sua história, né? Pensar assim, Hipócrates, né? Os médicos vão lá atrás para Hipócrates. Mas se você for olhar, não tem muito a ver com a medicina que é feita hoje, em muitos casos, né? Mas, na verdade, os objetos históricos, como eu gosto de falar, eles têm que ser transcontextuais, né? Eles têm que atravessar um contexto. Então, é um manejo assim, de anacronismos, né? Você fala, mas aquela medicina, você tem que buscar um sentido em comum, né? E aí, claro, as próprias áreas hoje fazem uma cadeia lógica e vão buscar mais ou menos, vão fazer essa arqueologia por afinidades ou por isso. A história também ela é importante porque ela dá uma certa autoridade, né? Na verdade temos, né, uma tradição de estudos nesse sentido. Muitas vezes eles não têm muito a ver, mas você vai buscando fazer as suas adesões ali. E certamente uma coisa que na minha formação me causou muita curiosidade é porque é o papel da filosofia, né, nesses primeiros estudos, né? Na verdade, eram chamados de filósofos experimentalistas, né? Esses que usavam máquinas para entender como a natureza funcionava, né? Tem o caso do Hobbes e Boyle, a questão da bomba a vácuo, né, na Revolução Científica, e você vai usar máquinas para entender a natureza. Entender a natureza, para muitos deles, né, muitos cientistas europeus ali, né, onde a gente diz que começou essa ciência a qual a gente herdou, eles estavam tentando muitas vezes entender Deus, né? A criação, né? Entender a criação. E, então, assim, é bem diferente da noção laica que a gente tem de ciência hoje, né? E que se consolidou. Mas a ideia e tinha os filósofos não experimentalistas, né? Que a gente costuma dizer hoje que são os filósofos de poltrona. Eles não utilizavam essa forma, né? De usar máquinas para testar, né? Uma coisa, testar outra na natureza. E, naturalmente, também tem uma parte de profissionalização, de autonomização dos campos científicos que a gente fala, que é, na verdade, as ciências se afastando da filosofia para ganhar sua autonomia, né? Isso acontece até nas humanidades, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, o direito. O direito se afastou das questões filosóficas para ter sua autonomia. Hoje é uma coisa meio técnica. Muitas vezes pessoas até reclamam, né, que tem pouca reflexão, né? Parece que a filosofia se resume à parte ética, para você ver só aquelas coisas ali, né, uma coisa meio geral, né, não muito aprofundada, né? E isso é um problema que muitos cientistas comentam até, né? Tem um físico que eu gosto muito chamado
Carlo Rovelli, ele é um italiano, e ele fala que os avanços conquistados, por exemplo, na física, né, ali meados do século XX, Bohr, Einstein, esse pessoal todo que a gente considera os grandes físicos, eles estudaram muito filosofia, né? Leibniz, Spinoza, eles estudavam bastante filosofia. Mas a partir do momento que as ciências se esvaziam da filosofia, você não tem as velhas reflexões. E passa a ser sempre uma ciência em busca de aplicação, né? Por isso que eu acho muito importante entender essa separação, uma divisão importante entre ciência aplicada e ciência básica. Ciência básica tem os pressupostos, né, de exploração. Você não sabe muito bem para que vai servir, né? E é porque se fez muita ciência básica ali ao longo do século XX que a gente pode ter as descobertas que a gente tem hoje, né? Muitas coisas não sabiam onde ia acontecer, você deve saber muito bem, e hoje servem, são extremamente úteis, mas se você para de fazer essa ciência básica, essa ciência de exploração, né? A gente pode até falar de exploração da natureza, você perde muita coisa, né? E a aplicação, ela fica sem ideias, né? Você não sabe mais o que. Então, enfim, o Carlo Rovelli diz que o problema da física hoje é mais um problema de imaginação do que um problema de grandes máquinas ou de você fazer um acelerador de partícula, né? Enfim, e eu acredito que a história também. A história não pode abandonar a filosofia, essa reflexão dos conceitos, né? Que é você pensar, por exemplo, por que a gente vive hoje uma história, você vai falar de uma história do tempo presente, né? Você tem certos pressupostos que pensam, será que a idade contemporânea passou? Não, quando ela vai passar, né? A gente tem uma idade contemporânea muito longa. Ou por que essa noção de que a própria noção de progresso, né, que a gente tinha mudou completamente, né? Tem um certo desencantamento, né? Ao mesmo tempo, a gente também não é tão ingênuo, né, em relação à ciência. E hoje tem uma discussão muito complicada, que a gente pode falar depois, que é a questão da credibilidade, do negacionismo, né? Porque, na verdade, a gente sabe que nos anos 90, anos 80, as próprias humanidades falavam certas coisas sobre as ciências. Tem os vários chavões que você já deve ter ouvido falar. Isso é muito cartesiano, né? A ciência é muito mecânica. Onde está, né, a humanidade das ciências, né? E certas coisas que relativizavam exatamente porque a ciência é uma produção social, logo ela pode ser analisada como parte da sociedade, né? Parte da política. E agora eu volto para a sua pergunta sobre a história, né? Que a história, o objeto da história que a gente conhece hoje, que é a história que se inaugurou como campo autônomo, né, fora da filosofia, a gente tinha uma história especulativa, né, que é uma história, por exemplo, muito inspirada em Hegel, né, que achava que a história tinha um fim, tinha uma finalidade, a questão da liberdade, do espírito. Outros também já fizeram bastante semelhante. Então, a história se separou da filosofia, né, e a história, para se tornar autônoma, né, adquiriu, claro, um caráter político, né? A história era para, principalmente, contar a história das nações, né? E se baseia em grande medida porque os grandes atores da história, né, da história moderna, é o Estado-nação. E a partir daí é difícil até para os historiadores verem, né? Na verdade, é como aquela velha frase, né? A guerra conquista, a geografia demarca e a história justifica. Então a gente tem uma história que é para, basicamente, eu estou fazendo uma caricatura, lógico, mas é para efeito aqui do nosso encontro no podcast, é que a história, a missão dela, basicamente, essa história que a gente está falando aqui como caricatura, é a história para dizer que nós somos brasileirinhos, os símbolos nacionais, o americano é americano, o mexicano é mexicano, justificar, né, esse pertencimento, né, nesse palco que é o mundo, né, e os atores são o Estado-nação. E a história, claro, avançou e aí tem várias inclusões, tem uma pluralização de temas, de objetos, você tem a história dos trabalhadores, você tem a história das minorias hoje, uma história mais centrada nas questões de gênero, raça, e você tem uma história das ciências que antes era feita só por cientistas, médicos, e hoje é uma história pensada por historiadores, por filósofos, por antropólogos. Eu acho muito interessante, só retomando um pouquinho lá do que você falou, disciplina eletiva, né? Como as disciplinas eletivas elas têm a capacidade de nos fazer mudar, às vezes, completamente os rumos que a gente pensou para nós mesmos, né, dentro de uma formação. E a gente, da área da engenharia, né, a gente acaba falando muito, você tem grupos que discutem bastante essa questão da filosofia, né, o quanto nós somos dependentes.
O quanto hoje, muitas vezes, a engenharia ela só trabalha para apertar parafuso, mas a gente perdeu, de certa forma, essa capacidade de imaginar soluções criativas, muitas vezes, justamente por isso, por um esvaziamento da filosofia no campo das exatas, né? Isso, inclusive, uma outra pauta que a gente tem aqui do podcast, que em breve a gente vai gravar, que é humanas e exatas, elas conversam, né? Você tem essa possibilidade. E, Gabriel, você comentou aí, né, dessa questão que eu achei muito interessante, dos miasmas, que foi tema do teu mestrado. Eu queria que, se você pudesse, falasse um pouquinho mais sobre ele, né? Porque aí, quando você termina o teu mestrado, para o doutorado, você vai trabalhar com mosquito. Como o mestrado impactou você para avançar ali para o doutorado? Não, excelente pergunta, Francioli. Na verdade, o meu tema de doutorado eu encontrei no mestrado, né? Na verdade, ele é interessante, porque foi numa coluna de Câmara Cascudo, Ata Diurna. Ele estava escrevendo, fazendo um balanço sobre as epidemias que tinham passado por Natal, né? Então ele fala de várias, ele fala de febre amarela, ele fala de cólera, fala da varíola, vai falando ali ao longo do século XX, né? Ele escreveu, se eu não me engano, por volta de 1942, essa coluna. E aí ele fala da devastadora epidemia de cólera nos anos 50, 1950, né, 1956, né, em Natal, e fala, já no final dos anos 30, sobre um mosquitinho bonito que veio da África assolar e aterrorizar Natal e etc. Eu achei isso interessante e eu fui ver, né, o que tinha acontecido. Na verdade, com o advento dos micróbios, né, da ideia dos micróbios, se consolidam certas teorias que diziam que os mosquitos transmitiam certas doenças, como no caso a febre amarela, né, que é um grande mal que assolou o Brasil, né, a febre amarela urbana assolou o Brasil até ali meados dos anos de 1950, né, que houve uma erradicação do Aedes aegypti, né, esse mosquito que hoje transmite dengue, zika, chikungunya e a febre amarela. Não, né, a gente tem a vacina, então não tem mais casos de febre amarela urbana, né? Tem o ciclo silvestre, que são outros mosquitos que transmitem, e geralmente as pessoas que pegam desses mosquitos, né? O Hemagogos e o Sabetes, se eu não me engano. Então, o que acontece? Que mosquito é esse que veio da África, né? A Câmara Cascudo está falando, eu fui estudar um pouco, né? Fazer o meu projeto, e vi que teve uma cooperação chamada Serviço de Malária do Nordeste para combater esse mosquito, que é o Anopheles gambiae, né? Que chegou de Dakar, capital do Senegal, chegou em Natal, né? Foi um pesquisador da Fundação Rockefeller, que era uma fundação filantrópica que atuou muito no campo da saúde no início do século XX, né? Combatendo várias doenças, inicialmente a silostomíase, depois febre amarela, aí depois esse mosquito específico da malária, né? Esse mosquito chegou da África, um mosquito transmissor muito perigoso da malária, é um mosquito que transmite a malária mais perigosa hoje, que é a malária falcípara, né? O Plasmodium falciparum é esse protozoário, né? E ele tem 2 ciclos de reprodução, um no mosquito, outro dentro do corpo, e esse ciclo de reprodução dentro do corpo humano que causa essas febres, né, muito fortes da malária e que matam muito hoje, principalmente no continente africano. A malária falcípara. Apesar da malária ser endêmica em Natal na época, nos anos 30, era a malária mais fraca, a malária benigna que se chamava, né? São as febres, né? As febres benignas. E esse mosquito chegou, ele foi identificado por esse pesquisador da Fundação Rockefeller, o Raymond Chen, né? Ele falou: esse mosquito é da África. O que está acontecendo? Né? Alguns cientistas já tinham identificado, né, como Adolfo Lutz, do Instituto Oswaldo Cruz, quando ele foi para Natal, conversou inclusive com o Juvenal Lamartine de Fari, que tinha fundado o Aeroclube de Natal. Naquela época, muitos aventureiros da Europa, principalmente italianos, franceses, faziam a travessia do Atlântico, né? Entusiastas, né, da aviação. Então, o Juvenal Lamartine fundou o Aeroclube, ali um pouco antes dos anos 30, não sei se foi em 1928, por ali, e aí recebia essas pessoas, e Adolfo Lutz veio fazer uma consulta para saber onde colocar um leprosário em Natal, né? Juvenal Lamartine era o governador, né? Então Adolfo Lutz é um grande entomólogo, né, do Instituto Oswaldo Cruz, né? Foi um grande entomólogo, e ele falou: olha, esses hidroaviões que estão pousando aqui no Potengi, no rio Potengi, eles estão vindo de onde? Estão vindo da Europa, mas eles param na África, pousam lá, abastecem e vêm, né, fazem a travessia. A gente tem que tomar cuidado porque podem trazer doenças, principalmente mosquitos. Ele estava estudando mosquitos na época. Inclusive tinha uma teoria que talvez alguns insetos poderiam ser os transmissores da lepra.
É uma história muito interessante. Inclusive, ele trouxe a filha dele, Berta Lutz, né, que era do movimento sufragista. Ela conversou com pessoas do movimento sufragista de Natal. Inclusive, o primeiro voto feminino foi em Mossoró, então ela conhecia esse pessoal, né? E tem fotos bem legais deles reunidos. Enfim, esse mosquito chegou e o Juvenal Lamartine não sabia o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam começando a morrer dessas febres. E aí esse pesquisador da Fundação Rockefeller disse, não, esse mosquito é um mosquito africano, é o Anopheles gandhi, é um mosquito muito perigoso. E a Fundação Rockefeller estava preocupada com a febre amarela. O Serviço Cooperativo de Febre Amarela na época falou, não, a gente não vai combater mosquito de malária não, a gente vai cuidar do mosquito da febre amarela urbana, o Aedes aegypti. E aí está muito preocupado com o retorno da febre amarela no Rio de Janeiro, né? Isso aí era 1930, mais ou menos. E fez uma ação emergencial em Natal e esse mosquito ele fugiu para o interior. E aí, isso em 1932, né? Muita seca, esse mosquito ele se reproduz em águas paradas, poças rasas expostas ao sol, e ele foi saltando, margeando os rios, passou pelo Rio Açu, chegou até o Vale do Jaguaribe, no Ceará. Em 1938 teve uma grande chuva, e aí ele se proliferou e saiu devastando esses estados. Assim. Então a mortandade é muito grande. Eu falo isso no capítulo, né, que eu publiquei na História Essencial de Manguinhos, né, Antecedentes para o Alastramento Silencioso, e está no livro também de 2020, O Feroz Mosquito Africano, que é o livro da tese, né, como você falou, foi um livro premiado. Foi essa conexão do mosquito, né? Eu descobri o mosquito no mestrado e no doutorado eu me dediquei só a ele. Que é um negócio muito interessante, né? Porque, assim, eu não sei aí, realmente por falta de conhecimento, como eram os estudos de doenças, de proliferação nessa época, mas a gente está falando algo aí de cerca de 100 anos, né? 90 anos. E nós tivemos um caso como esse, né, do mosquito, digamos aí, não muito tempo depois, você teve a questão da Zika, né? A gente tem a dengue, que é uma coisa recorrente, mas a gente teve a Zika, e você também trabalhou com Zika, né? Na verdade, eu comecei a me interessar pelo Aedes aegypti, né? Esse mosquito que transmite, a gente chama arboviroses, né? Que são artrópodes que transmitem vírus, né? Mas o mosquito é o principal artrópode transmissor de vírus, que é o Aedes aegypti, que a gente tem no Brasil. Essa fundação, a Fundação Rockefeller, ela teve uma campanha muito grande, uma campanha continental de erradicação do Aedes aegypti. E para não contar muito longamente a história tem um livro muito bom de um colega meu, Rodrigo Magalhães, né, que fala sobre essa erradicação do Aedes aegypti, dessa grande campanha, publicada inclusive pela editora Fiocruz também. E, para cortar, né, ser mais rápido, esse mosquito foi considerado erradicado do Brasil, o Aedes aegypti, em 1958, pela Organização Pan-Americana de Saúde. E quando foi por volta do final dos anos 60, ele já estava de volta. Né? Então houve um enfraquecimento da vigilância, diversas questões, inclusive relações internacionais, questões de fronteira e questões também internas também do relaxamento. Né? Eu tenho um artigo também publicado sobre isso, sobre essa parte da dengue. Depois a gente pode colocar um link aí, são uns 2 ou 3, mas é porque o mosquito volta e ele fica pelo Brasil um tempo, né? Algumas pessoas alertam, né, do problema do Aedes aegypti, mas o principal medo não era a dengue era desconhecida, que era considerada uma doença exótica ali, por volta de 1982, 83, uma doença lá da Ásia, né, Sudeste Asiático. Bem, e o grande medo era a febre amarela urbana, que foi um grande problema na história da saúde do Brasil, um dos principais problemas de epidemias urbanas era a febre amarela. Só que aí, em 1986, explode uma grande epidemia de dengue no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Né? Já tinha tido episódios menores no norte do país, no início dos anos 80. Teve uma epidemia de dengue hemorrágica em Cuba, né? Em 1981, mas aqui no Brasil passou meio que batido pelos jornais. Né? Tem inclusive um artigo interessante que vai sair sobre essa cooperação Brasil e Cuba em relação à dengue, deve estar saindo daqui para o final do ano. Né? Questões também de guerra entomológica na Guerra Fria, porque Fidel Castro acusou os Estados Unidos e de fato tinha um laboratório em Maryland nos Estados Unidos que trabalhava com essas ideias e experimentos para guerra entomológica, né? Uso de insetos em guerras e etc. Guerra Fria, né? Tudo era usado como várias pesquisas foram feitas. Né? E aí eu comecei a estudar o Aedes aegypti pensando nesse retorno, né? Quer dizer, a gente vê nos jornais a palavra dengue antes de 1986, para falar do dengue, da manemolência, né? Era mais uma coisa do dengo, né?
era relativo a isso. Se você olhar nos jornais, fazer uma pesquisa, dengue não era doença, né? É considerado doença. Em alguns jornais você fala, acho que 83, a dengue é uma doença exótica, é uma doença... Bom, e a dengue chega, né? A dengue tipo 1, né, como a gente conhece hoje, chega. E não sei se você se lembra, Francioli, você já tem idade para se lembrar disso. Lembra que dengue, assim, a gente fala, pega uma vez, depois não tem mais problema, né? Isso. Só pega uma vez, né? Mas aí chega nos anos 90, chega o segundo tipo de dengue, né? O segundo sorotipo, que começa a causar episódios de febre hemorrágica. Você deve se lembrar disso também. E nos anos 2000 tem uma grande epidemia de dengue, e nos anos 2000 tem epidemias de dengue que atingem, assolam toda a América Latina, né? Principalmente alguns países da América do Sul, e aí você começa a ter a circulação dos 4 tipos de dengue, com episódios de dengue hemorrágica sendo cada vez mais comuns. Então, desde meados dos anos 80, a dengue não deixou mais a gente. E quando foi lá para 2015, né, teve a Zika, e é interessante, porque quando a dengue chegou, falava, não, a dengue ainda bem que não é febre amarela, é dengue. A dengue é tranquila, é fraquinha. Mas aí quando chegou a episódio hemorrágico, de febre hemorrágica, tudo mudou. E a Zika também foi a mesma coisa. Né? A Zika é só uma dengue atenuada ali, né? Você fica com as manchas no corpo e tal. Até que veio a síndrome congênita, né? Que causou uma das principais expressões que a gente viu na mídia, é a questão da microcefalia, né? Foi um episódio, foi um acontecimento na história da saúde pública, em 2015, né? E em seguida a chikungunya. Na verdade, esses vírus eles circulam pelos mosquitos, eles sofrem mutações e assim como a gente vê hoje, hoje é mais fácil da gente entender de maneira geral mais sobre vírus, etc, as mutações, as cepas, etc, por conta da Covid, né? Isso virou um vocabulário mais recorrente, né? Mas até a gente sabe muito pouco sobre os vírus, na verdade, né? Houve um grande avanço ali no início dos anos 80 por conta da AIDS, né, que pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo já achava essa coisa de vírus, né, doenças contagiosas, né? Tinha ali o triunfalismo por conta da vitória contra a varíola, né? Mas toda essa ideia dos micro-organismos, quando chega a AIDS, né, o HIV/AIDS, isso realmente dá uma rasteira em muita gente que achava que a gente já tinha já estava, de certa forma, protegido, né, por conta das tecnologias biomédicas, desses grandes episódios. Né? E depois é só ladeira abaixo. Né? A gente tem SARS, você tem as diversas gripes, etc. E tudo isso tem a ver com a nossa relação com o ambiente. Né? Então, nesse sentido, várias escalas se juntam. Né? Uma cadeia de hospedeiros e a nossa própria relação com outros animais, né, com animais não humanos, consumo, né, industrialização, criações e desmatamento. Né? Tudo isso vai fazer com que os vírus circulem, se modifiquem, né? E hoje, por exemplo, o Aedes aegypti é um mosquito considerado cosmotropical. Né? Ele está ao redor do globo, em todas as grandes metrópoles, principalmente nessa faixa cosmotropical, né? Onde você tem as principais, tem dengue, você tem em alguns lugares febre amarela, zika, chikungunya. Ele transmite essas arboviroses. E, principalmente, um fator determinante é o crescimento urbano desordenado e a falta de saneamento. E a relação que nós temos entre nós mesmos, né? Porque, por exemplo, a AIDS foi uma doença que, quando começou, se dizia que ela estava restrita a um grupo. Algumas dessas doenças que são causadas, por exemplo, por mosquitos, também estão associadas aos grupos mais pobres, que não têm acesso a saneamento. Então, quem pensa... teoricamente, né, quem nos representa e quem pensa o país, né, a elite, ela acha que está, de certa forma, imune, né, achava que estava imune a determinados tipos de doenças, e o que contribui para que a gente não tenha políticas de saneamento, políticas que busquem uma real erradicação dessas doenças, né? E aí a gente leva uma nova... acho que quase 100 anos, se não 100 anos depois, né, mais uma guerra da vacina, né? Uma revolta. Mas no Brasil, e de forma geral no mundo todo, né? A gente sempre tem sempre grupos aí no mundo todo que tem essa questão das vacinas, contra as vacinas, e assim a gente acaba agravando ainda mais as situações que poderiam ser resolvidas com medidas muito simples, né? E a gente acaba tendo um problema e vai virando uma bola de neve porque a gente não investe realmente na ciência e eu digo principalmente na história, né? Já que a história ela nos ensina
algumas dessas ocorrências, elas parecem cíclicas, né? Até parecem cíclicas. Eu acho que tem alguns historiadores que não gostam muito quando a gente usa o termo. Essa parte sobre a ordem da história, ou se ela está caminhando para um fim, para um caminho certo, ou para padrões, né? Os historiadores, eles evitam isso. Né? Eles evitam até falar assim que a história, alguns historiadores falam, não, a história não dá lições, tal. Isso dá para a gente entender, principalmente por conta da maneira que a história foi usada por certos grupos totalitários que falavam, a história dá lições sim, eu sou o da história, logo eu digo para onde você vai, o que você deve fazer, ou coloco as pessoas em determinados lugares, né? Então tem essa ressalva dos historiadores, mas é muito uma precaução, né, contra certos usos e abusos da história, principalmente por formas totalitárias de entender a história e essas violências, né? Quando você diz que você sabe para onde as coisas vão e que o melhor é o que você está dizendo, e principalmente com a história, né? Isso aí. Então, durante a epidemia de Covid-19 agora, né, a circulação do SARS-CoV-2, muitos historiadores da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, foram chamados para fazer entrevistas, para fazer comentários, e a história, né? Eu acho que nunca se estudou a história das doenças como hoje, né? Isso é muito interessante, porque eu não lembro bem onde eu li, mas diz que os livros de história vendem muito durante as guerras, né? Eu acho que numa emergência sanitária, isso estava se referindo à Segunda Guerra, começou a vender muito livro de história. Isso faz um certo sentido, né? Por conta daquilo que eu falei, das histórias nacionais. Mas hoje, talvez por essa emergência sanitária que a gente vive, as pessoas têm muita curiosidade pela história das doenças, história das ciências, né? Também por conta da chave dos negacionismos, que isso entra diretamente em problemas éticos que a história da ciência toca. Mas eu acho que a história, mesmo muitos historiadores falando que não dá lições, eu acho que ela pode indicar caminhos, né? É boa para a gente pensar e refletir sobre certas questões, imaginando que também a gente está na história, né? Muita gente olha assim, nós estamos aqui, olha as pessoas do passado como eram ingênuas, né? Tinham esses preconceitos e etc. Mas nós também seremos julgados pela história. Nós temos os nossos preconceitos. Nós não estamos fora da história. A gente está onde a gente está hoje, vivo, né? Pensando, né? Não coloca a gente numa posição moral superior, não coloca a gente num lugar iluminado, não. A gente é feito de carne e osso, como as pessoas que andavam, sofre, tem as nossas questões também, né? E nós vamos ser observados, né? Se houver história no futuro. De fato, se houver história no futuro. Uma coisa muito interessante que eu queria comentar, que você colocou, é que o historiador, eu mesmo fiquei um pouco reticente, né? Em algumas entrevistas e etc. sobre essa questão da Covid, né? Porque a história é como se a gente fizesse um cozimento em banho-maria, né? A gente não faz misto quente, assim, passa ali, né? Joga um meme e tal, né? E resolve a parada, né? Fala uma coisa ali, cravou, fechou, né? Terminei com uma frase de efeito ali. Eu gosto de frase de efeito, mas o historiador ele fica vacilante, né? Principalmente se é gravado, né? Caramba, né? Eu sei que as coisas mudam todo o tempo, eu preciso de mais evidências, etc., de analisar a situação, né? De esperar passar um pouco, esfriar, né? A história trabalha nos fatos já frios, né? Mas mesmo assim, eu acho que a história ela pode se colocar nessas questões. Uma coisa muito interessante, voltando aqui sobre a dengue, que você falou sobre certos grupos, né? E quando a dengue chega no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, tem comentários, por exemplo, de José Sarney, que era o presidente na época, em 1986, criticando muito o Leonel Brizola, que era o governador do estado do Rio de Janeiro. Falou, isso é responsabilidade do Brizola, ele falhou, e o Brizola, não, faltou insumos federais, né? Precisamos da cooperação do governo federal, o problema da dengue não é o problema do Rio, né? E algumas pessoas falam, não, a dengue só tem no Rio, a dengue é estadual. Em São Paulo não tem muitos mosquitos. A dengue não vai chegar em São Paulo. 2 semanas depois, né? Uma cena Via Dutra para os mosquitos não irem de caminhão do Rio para São Paulo, né? E logo depois São Paulo estava tomada também e se generalizou pelo Brasil todo. Então, a gente costuma dizer que nessa narrativa das epidemias, você tem primeiro essa parte de culpabilização, estigma, né? Tem um estigma, as pessoas não sabem muito o que fazer, né? E essa coisa também de falar, não, esse é um problema de lá, não é um problema daqui, e você fazer essa responsabilização setorizada, quando muitas vezes é um problema estrutural, né? Mas por questões políticas, né? A política geralmente tende a pensar muito no curto prazo, e por isso que esses problemas estruturais eles são passados sempre para frente.
E é isso aí, meu povo, o querosene está acabando e antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui e não se esqueçam que o sorteio da promoção Sentado à Luz do Candeeiro vai acontecer pelo Instagram no dia 31 de março de 2021. Gabriel, eu vou pedir que você deixe algumas palavras finais para os nossos ouvintes. É claro que a gente de forma alguma vai esgotar esse assunto. Na realidade, a gente está só introduzindo um assunto e com certeza será um grande prazer ter você aqui mais algumas vezes para bater um papo aqui à luz do candeeiro. Muito obrigado, Francioli. Muito obrigado para quem está ouvindo. Fiquei muito feliz de ter participado. Espero que não seja a última vez, né? Eu queria deixar um comentário que me deixa muito fascinado no estudo da história das ciências, é que é a tentativa de superar uma divisão de trabalho que é extremamente útil, né? Por exemplo, entre ciências da natureza e ciências humanas, mas é um trabalho que trabalhar e conhecer é dividir o mundo, né? É você separar o mundo em partes para você se aplicar a determinados problemas, a determinados aspectos da realidade, que a realidade é infinita, né? Isso que a gente chama de realidade é uma coisa infinita. Nós fazemos parte da realidade, né? A gente está na realidade, a realidade muda com a gente, a realidade nos acompanha, né? E a gente, eu acho que é muito importante a gente aproximar, né? Quem estuda as humanidades, se interessar por ciências, quem estuda a ciência, se interessar pelas humanidades, né? Isso é muito importante para a gente conseguir conversar, conseguir voltar a questões importantes, né? Na filosofia se diz que as coisas não se resolvem, né? A gente seleciona novos problemas, né? Então, acho que tem problemas muito importantes que a gente enfrenta hoje, que eles precisam ser retomados, mas de forma a sempre procurar aumentar os nossos aliados, a compartilhar o nosso conhecimento e tentar superar um pouco essa divisão de trabalho, né? E cada um ficar muito focado só no que a sua disciplina traz, né? A gente abrir os horizontes e conversar mais, procurar um vocabulário comum também, que é possível, né? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.